pedagógica. De formas a que pode a psicologia e a pedagogia darem aqui o seu contributo? Acrescendo o que o professor Pacavira e a professora Luísa já mencionaram, deixa-me dizer aqui que, neste caso principal do regresso à escola, a psicopedagogia, no caso, começa um pouco antes do processo daquilo que é a calendarização. A psicopedagogia olha, na verdade, a família como o parceiro, a família como o ponto de partida. Mas essa família é uma família que está inserida naquilo que é o processo escolar, é uma família que na sociedade tem as responsabilidades dentro e fora, ou seja, nas questões exógenas e endógenas à própria educação. O professor Pacavira mencionou aqui alguns aspectos e eu vou até unir alguns deles. Na questão da redução das horas de sono. Primeiro, a família tem que ter noção de que todas as crianças precisam dormir 8 horas. Isto já não há discussão, isto é um ponto assente, que a psicologia e a pedagogia têm estudos elaborados em torno das horas que as crianças têm que dormir. Porquê? Porque as crianças, por norma, e vou dar aqui um exemplo mais prático, terra a terra, é como se fosse uma bateria. Elas carregam, têm a energia de 0 a 100 durante o dia. E depois, esta mesma energia tem que ser consumida para permitir que elas cheguem à cama e consigam dormir. Pais há, por exemplo, que não permitem que as crianças consigam brincar, porque elas precisam queimar as energias. E estes pais são os mesmos que depois vão ter com o especialista e dizer: olha, meu filho não consegue dormir, meu filho leva muito tempo a dormir. Porque o problema não está uma habituação. O problema não está com a criança, está com os pais. Porquê? Porque a criança desenvolveu, ela carregou, ela tem energia, ela precisa queimar. Então, essas crianças precisam durante o dia ter tempo suficiente para brincar, estimular as suas aptidões, podem ser aptidões cognitivas e psicológicas, de forma que os pais também consigam observar essa criança e dizer... Em que termos é que seriam esta estimulação da... Primeiro, as atividades lúdicas em casa também concorrem para a desenvoltura cognitiva das crianças. Nós podemos estimular os nossos filhos, ou seja, na pintura, na leitura, temos várias formas de estimular os nossos filhos e mantê-los sempre atentos a uma coisa. Essa é uma coisa que eu chamo de uma coisa na pedagogia, é exatamente os pontos atrativos daquilo que são os conteúdos temáticos. Primeiro... Mas embora seja muito mais fácil e nos últimos tempos os pais recorrerem a outro tipo de ocupação para as crianças, empurrar para a escola, empurrar a televisão, a babá eletrónica, empurrar ao colégio. Mas eu quero chamar aqui... O ideal é que sejam esses jogos em que se possam testar a capacidade cognitiva da criança. Agora, no caso a família, tem que se preparar antes mesmo do calendário. Porquê? Porque ela tem que ir motivando o filho naquilo que são as regras e costumes. Dou um exemplo prático lá em casa. Os filhos normalmente não têm, antes, e isso precisamos de fazer uma distinção, daqueles que vão entrar pela primeira vez à escola e aqueles que elas estiveram. Vamos pegar primeiro naqueles que estão a entrar pela primeira vez. Os que estão a entrar pela primeira vez não têm regras. E a escola é exatamente um local onde este processo de socialização é feito na base de regras. Então, os pais, antes do início do ano letivo, têm que começar a moldar aquilo que é o comportamento do filho. Por exemplo, estamos à mesa. Estamos a comer, os pais têm que mostrar ao filho que este processo de a família sentar-se à mesa é um processo contínuo. Sentamos, tem regra. Pegamos o talher, tem regras. Comemos, tem regra. Resultado, enquanto estivermos neste ambiente, a regra é não falar alto, é não faltar respeito, é uma regra de convivência. Quando ele for à escola, ele saberá de antemão que existem regras e comportamentos a serem cumpridos. E isto tem que começar logo em casa, antes do ano letivo. E 1 ou 2 semanas antes, depois do pai identificar a escola, ter tudo feito, tem que necessariamente passar e mostrar a escola ao filho. Olha, a partir do mês X, a partir da semana X, passarás a papá vai trazer o Manuel, o Antônio, o Joaquim aqui e estarás aqui 4 ou 8 horas. A professora é que vai tomar conta de si, agora já não é mais a babá, já não será o papá, já não será... Motivar. Isso é abrir a motivação da criança, estimular. Depois, o professor Pacavira tocou num aspecto essencial da psicopedagogia. Vamos deixar de lado aquilo que são
as responsabilidades do pai da escola de preparar o material que vai ser utilizado, pagar a propina, o uniforme, vamos olhar para a escola. Se olharmos aqui rapidamente para esta janela aqui aberta, temos várias cores, não é verdade? Sim. Todas essas cores têm um simbolismo de atração, captação e motivação. Então, lá em casa também, o pai precisa perceber que quando o professor Pacavila ou o professor Antônio da escola Y disser que vai pintar a parede da escola, não é porque ele quer ter a escola limpa, não. É a forma de atrair, de congregar a atenção dos estudantes naquilo que é a desenvoltura cognitiva. Por quê? Porque se nós, por exemplo, e tivemos muitos, nós vivemos nessa condição, estudamos numa escola em que passámos 5 anos não pintar a parede. E nós olhávamos aquela parede e dizíamos, essa cábula que está ali, eu já vi há 5 anos. Não ajuda, não. Para. Vão por mim que se nós pintarmos aquela parede, hoje com 2, 3 cores, a criança, ao olhar para aquela parede, ela sente-se motivada. As cores falam por si. A teoria da psicologia cognitiva também ensina-nos que as cores, elas atraem, convidam, estimulam. Sim, senhor. E é importante que cada um dos encarregados de educação lá em casa perceba esta situação. Porque muitas vezes costumamos receber reclamações, olha, pintaram mais o colégio, era uma cor, aquela é aberrante, é aquilo, fizeram... Então, essas coisas todas, as pessoas precisam exatamente perceber. Nós vamos voltar à questão das horas de sono.